Olá! Estamos nós aqui juntos de novo no nosso CR Cláudia Responde, toda segunda-feira, perguntas, questionamentos, dúvidas, colocações que são feitas no nosso canal durante a semana. Nessa semana nós começamos a fazer pesquisa aqui no canal, né? O Cláudia Pedralcena para vocês, né? A gente aqui treina, ensina, ajuda vocês a terem filhos obedientes, no sentido de que é preciso entender como eu, como pai e como mãe, posso me colocar diante do meu filho e fazer ele, então, ser obediente. Muito importante isso. Então, a gente fez algumas perguntas no Instagram essa semana, e uma das perguntas que a gente fez, né, que a gente está tentando pesquisar junto com vocês uma série de situações para que a gente possa ajudar, e junto ao FAC também, né, Família Construindo Comportamento, a gente possa estar orientando isso na medida do possível, e que a gente realmente, né, qual é o objetivo? Chegar a esse tão afamado lugar de ter um filho obediente, uma vida tranquila, poder participar, estar nas ruas, poder viver as festas de família, os cinemas, os parques, poder ir para a praia, um piquenique, seja lá o que for, viagens, etc, etc, que é o sonho de todo mundo. Então nós perguntamos sobre rede de apoio. Você tem rede de apoio? Vamos lá pensar sobre o que é rede de apoio. Quando normalmente a gente casa, né, aquela coisa toda beleza, bonita, né, vamos para casa, pá, é eu e você e eu, beleza. A gente, na verdade, cuida, ajudando, né? A gente consegue ser rede de apoio um do outro. Então, eu como, você lava, você faz hoje, eu lavo amanhã, você lava o banheiro, eu arrumo a casa, você faz a cama, enfim, um ajudando o outro. Mas, bom, a gente resolve aumentar a família, a gente quer ser pai, a gente quer ser mãe, então vamos botar a fábrica para funcionar e vamos ter o nosso nenenzinho, beleza? Como é que funciona tudo isso, né? A princípio, até para ficar em casa, até para ficar no hospital quando o neném nasce, a importância de ter alguém que te ajude. Se seu marido se propõe a te ajudar, até com a paradeira, e cuidar de você, porque nos primeiros dias a gente vai precisar, é importante essa pessoa que fique ali com você, tanto tomando conta de você quanto do neném. Iniciou-se um processo de rede de apoio para uma terceira pessoa. E nesse momento, esse pai, né, passa a ser essa rede de apoio. Em outras instâncias, ele até lá, em determinadas situações e outras teorias, ele é exatamente aquele que vai fazer o corte dessa relação. Ele é aquela pessoa que passa a cuidar desse nenenzinho, passa a ter uma função na vida desse neném que está criando criança, e há o corte. Então, os papéis vão se modificando, mas as redes de apoio são necessárias. Muitas vezes a gente fica, né, 4 a 6 meses em casa e a gente precisa ter ou uma empregada para estar nos ajudando dentro de casa, uma pessoa que nos apoie, hoje uma colaboradora que possa fazer a comida, cuidar da casa, porque muda a dinâmica completamente. Iniciamos então, além de nós três, esse pai ser essa rede de apoio para cuidar desse bebê, nós temos uma quarta pessoa. A gente está aumentando essa rede de apoio. Quando a gente consegue tudo isso, a gente consegue ter uma parceira, pô, muito legal. Porque como eu vou passar esses meses em casa, 4 ou 6 meses, esse marido entra e sai, ele é uma rede de apoio externa, eu tô na frente e eu tenho uma rede de apoio que organiza as coisas da casa, porque não dá pra gente fazer tudo, até porque às vezes o neném chora muito, precisa de uma atenção maior, começa a fase da cólica, e aí a gente perde sono, e a gente tem que dormir na hora que ele dorme, enfim. Tem a sopa para lavar, tem o banho para fazer, tem a comidinha dele, que é completamente diferente. Tudo muda na vida da gente. Mas tem algo mais. Muitas das meninas, elas têm as mães que podem ajudar e servem, então, como rede de apoio. Essa pessoa começa a te dar subsídios, tanto de ajuda para cuidar de neném, como recursos de conhecimento sobre esse neném. A minha mãe falava muito e me ajudava muito. Quando chora e a linguinha sibila, é cólica, é gases. Quando o pezinho bate um no outro, assim, quando tá chorando, é cólica. E isso ajudava muito. E a gente ia, principalmente no meu primeiro filho, já ia me dando uma orientação. Então, às vezes eu dormia enquanto ela ficava com ele, e às vezes eu estava muito cansada, e isso aconteceu com Mariana também, essa rede de apoio. Até aí tudo bem, eu tô em casa, pega neném, bota neném, leva neném,
as coisas vão se encaixando. Mas chegou a hora de ir trabalhar. Como é que vai ficar o meu neném que durante 4 ou 6 meses eu estive à frente disso tudo agora? Agora realmente o que eu montei vai ser a minha rede de apoio. E aí a gente vai começar essa rede, né? Que passa a ser até uma teia para te ajudar. Às vezes a sogra, às vezes a minha mãe, às vezes a minha irmã, o próprio pai. A gente vai na verdade, se apoiando nesse sentido para que a gente possa ter essa ajuda. E aí as coisas vão se desenvolvendo. Durante 2 anos, neném está em casa, né? E precisa desse apoio, até que eu tenha a ideia de colocar numa creche, ou eu não tenho ninguém e a creche seria a minha rede de apoio, eu entro tal hora e pego tal hora, eu pego, o pai pega, enfim. Tudo isso é rede de apoio. Beleza. Tá com 2 anos, ainda não tá dando muito trabalho, o trabalho que dá é trabalho de neném, mas aí vira o ciclo. Aí a gente vai para uma outra situação. Após 2 anos, constatado alguma alteração nesse comportamento, a gente vai para o diagnóstico ou as mudanças no comportamento. E aí, como é que fica essa rede de apoio? Hoje eu tenho particularmente um problema com as avós, que às vezes a própria mãe traz, que é aquela que quer fazer todas as vontades. Quando isso acontece com a criança normotípica e quando a criança que é uma criança que tem um diagnóstico. E aí, de modo geral, sem querer falar só das avós, mas dos próprios pais, quando a gente inicia todo esse processo de não dar os limites necessários, deixar que as crianças decidam o que eles querem fazer, não despertar ou não colocar o aplicativo do não para funcionar, não startar os sistemas necessários de aplicação dos controles inibitórios, quando a criança quer quebrar tudo, fazer tudo dentro de casa, umas porque existem permissividade e outras porque as pessoas, infelizmente, acreditam que com o diagnóstico você para de fazer um investimento de educação e de informação, porque acha que a criança não entende. Essa criança, então, passa a ter um comportamento que as pessoas chamam de disruptivo, de birra, de agressividade, às vezes de violência. E aí, como é que fica essa rede de apoio? Muitas vezes, os avós fazem a opção de deixar a criança fazer o que ela quiser. Eles estão cansados, eles estão em outro lugar, a gente tem que entender esse lugar de avô e de avó, a gente tem que entender que eles querem ajudar, mas eles não têm mais o mesmo saco que tinha antes de educar filhos. Se vocês, jovens, que estão colocando os filhos no mundo, percebem isso, hoje eu ouço as minhas amigas dizer, Ave Maria, ser mãe não é fácil, e realmente... Porque tem toda essa responsabilidade de estar dando encaminhamento, de cuidar, de ficar atrás, de não deixar que aconteça nada, de cuidar, a nova escola, as pessoas que influenciam, as telas, etc, etc, etc. A gente sabe que não é fácil, mas para cada época houve uma dificuldade em relação a isso. Antigamente as pessoas tinham 12 filhos, 15 filhos. Será que é fácil criar 15 filhos, mesmo sem televisão, mesmo sem internet? Será que era fácil lidar com 15 cabeças diferentes? Às vezes com filhos de 20 anos e um outro acabando de nascer. O de 20 era quase que pai daquela criança e fazia esses papéis. Será que era fácil? Então, assim, cada etapa, cada época com as suas belezas e as suas agruras. Será que essa pessoa tinha rede de apoio? Às vezes ela tinha quando tinha condição e quando não tinha. Uns mais velhos criavam os mais novos. É rede de apoio. Mas o que acontece com essa rede de apoio? Quando a gente tem uma rede de apoio que realmente nos ajude a levar para tratamento, no caso das crianças que apresentam algum diagnóstico, ou dar orientações necessárias, ou ajudar no processo de educação, beleza. O que seria essa rede de apoio para mim, que tenho um filho que apresenta um diagnóstico? Vai me ajudar no dia a dia, ouvir o tratamento, fazer o que a terapeuta pede... Não passar por cima das situações, não tirar a autoridade dos pais, não criticar os pais para que, na frente da criança, trazer um apoio de fato a tudo isso. E eu vi que mesmo que a terapeuta seja essa criatura, não roda bem da cabeça, eu ouço muito isso. Essa mulher é doida. Por que doida? Porque a gente está tentando botar um limite
e é necessário para que as coisas não se desgringolem lá na frente. Então eu ouço muito isso, mas eu puxo muito a avó para mostrar a necessidade. Lembra do soldado? Aquele que precisa ter um treinamento mais hard para ir para a guerra. Os nossos filhos precisam ir para o mundo e precisam de um treinamento que eu posso dar. E não é passando a mão pela cabeça, nem dormindo em travesseiro de pena que ninguém cresce, porque realmente não cresce. A própria superproteção inviabiliza isso. A própria superproteção faz com que o meu filho não tenha capacidade para tanto, porque o tempo inteiro eu digo a ele, né? Você não pode, eu faço por você. Você não pode, eu faço por você. Para vocês terem uma ideia, uma criança com 2 anos, ela come de garfo, ela espeta o garfo e bota na boca. Isso é um trabalho de coordenação que começa muito cedo. Mas as avós acham que o garfo vai enfiar na boca, vai fazer, vai acontecer. E o que acontece? Elas passam a dar na boca com a colher. Então não desenvolve nem o uso do talher e nem desenvolve a coordenação. E todas as vezes que essa criança, mesmo com 4 anos, venha a pegar, ela vai derrubar tudo, porque ela não tem esse costume. Ela só vai parar de derrubar quando ela fizer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, repetidas vezes. Todo dia ela vai fazer isso, tomando café, comendo, no lanchinho. Vai chegar uma hora que ela não vai mais deixar derrubar. Mas se toda vez que eu tentar ela vai derrubar, eu vou dizer, tá vendo que não dá? Eu continuar dando na boca, quando que ela vai realmente aprender? Essa rede de apoio é para incentivar o que a gente aprende nas terapias ou no dia a dia, em função da autonomia dessa criança. Você tem essa rede de apoio? E quando essa rede de apoio vai de encontro, que é o que a maioria das vezes a gente vê, o que eu faço com a minha mãe, Cláudia? O que eu faço com meu pai, que faz todas as vontades? Bom, eu acho que fazer um curso, levar para o terapeuta, ouvir o que o terapeuta tem a dizer, de alguma forma, trazer essas pessoas para esse contexto, já que são a rede de apoio de vocês, eu acho interessante. Eu acho muito interessante. Conversar, deixar que essa pessoa fale, inclusive, porque, na verdade, é importante que essa pessoa esteja junto. É muito bom ter avô, é muito bom ter avó. É bom ter gente fazendo vontade pra gente. Contanto que não venha a mexer no processo, é muito bom. Tem avós que entram mesmo com vontade e assumem a responsabilidade. Mas isso é bom até um certo lugar, desde que possa ajudar a instalar as funções, o aplicativo do não, o controle inibitório, para que você possa deixar que a sua criança na terapia desenvolva. Porque se essa parte não está pronta, a terapia fica ali, ó, marcando passo e a coisa não acontece. Porque eu não creio, eu não acredito, eu não vejo que o meu filho possa aprender, então eu termino cerceando. E se toda essa rede faz isso, é mais complicado ainda. Então, a rede de apoio é necessária, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente tem rede de apoio em todos os lugares. O dono de uma empresa tem que ter uma grande rede de confiança. O dono de qualquer coisa que você vá para frente, sendo você dono de um lugar, você tem que ter pessoas de confiança. Um político tem rede de apoio. Todas as pessoas têm. Então, a gente, enquanto mãe, que está dentro de casa, a gente tem. A gente tem que ter esse apoio para poder a gente sair, deixar com alguém, tomar conta, e que essa pessoa esteja arraigada, agregada a todo o processo, que é um processo de construção, está dentro dessa família que constrói comportamento. Então, se existe essa falta de consenso, vamos parar para a gente conversar, vamos conversar com essas pessoas e mostrar para elas. Mostra meu vídeo, pronto. Avô e avó, ajudem as nossas crianças dentro do contexto do controle inibitório, da construção do não, do sim, do certo e do errado. Avós e avós, aqui ó, Cláudia Pedralcena, nesse canal, que é para a construção desse comportamento, família, todo mundo junto, pede a vocês, sigam esse caminho. Faça o nosso curso, bota os avós para fazer também, que eu vou ensinar para vocês como é que juntos a gente pode modificar todo esse processo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham rede de apoio, que elas realmente estejam nesse lado de vocês, que possam compreender de que as crianças precisam desse limite para que possam crescer. Que não é dando na boca que se aprende, sim comendo sozinho que se vira no mundo. Beijo no coração, gente!